Salve, torcida do Denver Broncos aqui no Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Broncos Brasil. Hoje vamos estar falando sobre a pré-temporada de uma forma bem resumida, né? Na verdade, vamos falar sobre o tema principal dessa pré-temporada do Denver Broncos, que foi a disputa de quarterbacks entre Drew Lock e Teddy Bridgewater, que foi decidida ontem pelo head coach Vic Fangio, tá? Foi uma pré-temporada de avaliação de como os dois quarterbacks se portariam no training camp, nas atividades em geral, né? 7 contra 7, 11 contra 11 e também nos jogos de pré-temporada. E dando uma contextualização, o primeiro jogo da pré-temporada foi contra o Minnesota Vikings. Para quem não conseguiu acompanhar, o Drew Lock teve um jogo quase perfeito, foi muito bem, conseguiu um touchdown longo, conseguiu um touchdown na red zone, tá? E o Teddy Bridgewater foi o Teddy Bridgewater de sempre, com passes precisos, passes curtos, tá? Conseguindo mover a bola de certa forma um pouco mais devagar do que o Drew Lock. E assim, são quarterbacks bem diferentes, né? A gente falou isso algumas vezes no podcast, nas lives, que são quarterbacks, aliás, totalmente diferentes, né? Enquanto um é muito conservador, o outro tem aquela habilidade mais de gunslinger, né? Que é o cara que costuma esticar o fundo do campo, tentar arriscar mais com bolas em profundidade, que é o Drew Lock. E, bom, a decisão do Vic Fangio, para grande parte da torcida, foi uma surpresa, mas isso já vinha se desenhando nos últimos dias, nas últimas semanas, que parecia que ia ser o que aconteceria, e de fato aconteceu. O Vic Fangio decidiu pelo Teddy Bridgewater para ser o titular na semana 1. Isso não significa que o Drew Lock não vai jogar mais por Denver. Eu tenho essa opinião que, a menos que aconteça uma catástrofe, a menos que o Teddy Bridgewater jogue muito mal nas primeiras semanas, a gente não verá Drew Lock em campo pelo Denver Broncos. Claro, existem as lesões que a gente não tem como prever, mas se fosse por opção técnica, eu imagino que o Teddy Bridgewater seria o titular até o final da temporada. E por que isso? Por que isso aconteceu? Bom, eu gosto sempre de lembrar que o Vic Fangio está num ano que ele chama de hot seat. Seria um ano que ele precisa se provar, ele precisa provar o seu valor, porque ele vem de 2 temporadas negativas, né, de mais derrotas que vitórias. E, claro, as 2 temporadas tiveram os seus reveses, né, ano passado principalmente, né, com a questão do Covid, a questão das lesões que dizimaram o time. Foi uma temporada bem complicada, 2020. Então, ele entra nessa temporada de 2021 com a necessidade de mostrar que ele merece ser o head coach. E ele vai indo para um caminho que é um caminho mais conservador. Ele não está pensando muito no futuro do Denver Broncos, se é que a gente pode dizer isso. Porque, primeiro, o Teddy Bridgewater tem 1 ano de contrato só, tá? E o Drew Lock, em tese, tem contrato até 2022. E ele teria, em tese, tanto esse ano como o ano que vem para se provar como um possível franchise quarterback dos Broncos, até porque ele tem um teto, né, isso é notoriamente divulgado aí por qualquer que seja a fonte de informação, vai ser sempre isso. O Teddy Bridgewater tem um piso um piso ok, e o Drew Lock tem um piso abaixo que ele, só que o teto do Lock é superior ao do Bridgewater, que a gente já conhece, tá? Eu devo lembrar que o Bridgewater nunca passou para mais de 15 touchdowns em uma temporada. Isso é preocupante, mas a gente vai entrar nesse ponto daqui a pouco. E o Drew Lock, ele acaba perdendo muito valor nessa história toda, porque esperava-se que ele ganhasse essa disputa entre os quarterbacks por já estar no sistema, né? Já vai ser o 2º ano dele rodando esse sistema do Pat Shurmur. E aparentemente, na minha visão, a comissão técnica pensou: olha, se o Drew Lock não se distanciou tanto do Teddy Bridgewater, significa que os dois estão muito próximos, então a gente vai pegar o veterano que já está na liga há mais tempo, que é mais experiente, que é mais conservador, né? Principalmente pensando que o Vic Fangio é um head coach defensivo e que ele tem uma grande defesa ao seu dispor, tá? Eu não gosto muito dessa abordagem. Eu acho que você tem que colocar o quarterback que te dá mais margem para vitória, o que te dá mais possibilidade de ganhar um jogo em que sua defesa vá mal. Porque se a gente for colocar, por exemplo, um jogo contra o Kansas City Chiefs, que é um time que marca tranquilamente mais de 25 pontos por jogo, você consegue ver o Teddy Bridgewater batendo de frente com o Patrick Mahomes, colocando 30,
até 40 pontos no placar. Eu não sei. Pode ser que o Drew Lock também não seja esse cara, mas a capacidade de improviso, a capacidade de, principalmente do braço mais forte do Drew Lock, né, e ser um cara que toma mais chances, eu acho que a gente estaria mais. A gente estaria bem encaminhado nesse sentido. Se ele conseguisse diminuir os turnovers, que foi o que realmente pesou muito no ano passado do Drew Lock, e pelo menos nessa pré-temporada ele conseguiu fazer isso, né? Mas não foi assim que a nossa comissão técnica resolveu agir, e o Bridgewater vai ser o titular. E vamos lá, pensando em calendário, tá? O Denver Broncos tem, se não me engano, o terceiro ou quarto calendário mais fraco, né? Comparando-se com o calendário de 2020 dos outros times e com a força dos times que apresentaram em 2020, tá? A gente abre a temporada contra o New York Giants em Nova York, depois a gente joga contra o Jacksonville Jaguars em Jacksonville, e depois a gente joga contra o New York Jets em casa. Aí depois tem 2 jogos difíceis, contra Baltimore em casa e depois contra Pittsburgh fora, tá? Então, na minha visão, os Broncos entram favoritos, tá? Contra os 3 primeiros que eu mencionei. E se por algum acaso os Broncos perderem ou os Broncos ganharem com uma atuação ruim do Bridgewater, digamos, sofrendo interceptações, turnovers, eu acho que vai ficar muito feio, vai ficar um pouco, não vou dizer que é um vexame, mas vai ser um pouco contraditório, né? Porque eles escolheram o cara que é o conservador, o cara que é o que dá mais chances de vitória para eles, de acordo com as próprias palavras do Vic Fangio, e contra 3 defesas que são, não vou dizer que são frágeis, a defesa dos Giants é uma defesa ok, mas os Broncos eles têm muito mais elenco que tanto os Giants como os Jaguars quanto os Jets. Então, se eles escolheram o quarterback que é o mais conservador, o que dá mais chances de vitória, os Broncos têm que sair desses 3 jogos com 3 vitórias, tá? E lembrando que os Broncos não começam com 3 vitórias desde 2018 com Case Keenum, tá? Seria muito importante um começo bom para esse time. O time já nas últimas 2 temporadas começou perdendo praticamente 3 ou 4 jogos, né? Em 2020 foram 3 jogos, em 2019 foram 4 jogos perdidos logo nas 4 primeiras semanas. Então esse time precisa de estabilidade e pode ser que o Ted Bridgewater traga essa estabilidade. Eu não acredito que seja tão mais estável assim. Eu acho que a única coisa que realmente fala muito alto nessa disputa é a experiência dele, é o fato dele ter já passado por 5 times, esse vai ser o 5º time do Ted Bridgewater, e ele já viu muito mais coisa na NFL do que o Drew Lock. Eu acho que esse é o único ponto positivo que eu consigo pensar justificando a titularidade dele, tá? E, bom, vamos pensar um pouquinho também, porque, assim, o que acontece se o Ted Bridgewater não vai bem, ou pelo menos faz aquilo que é esperado dele, e os Broncos não têm uma temporada satisfatória, não tem uma temporada de disputa de playoffs, uma coisa é certa, o Vic Fangio e o Pat Shurmur vão ser demitidos. Isso eu acho que não está nem aberto à discussão, porque se os reports que estavam saindo lá do Colorado forem verdade, e eu acredito que são, até porque a decisão do Vic Fangio mostra isso, o George Paton e o John Elway, que não, por mais que ele não seja mais o general manager do time, ele ainda é voz ativa, ele ainda tem uma participação ali nas decisões do time, ele não toma a decisão final, é o George Paton, mas ele é um cara que tem uma opinião forte lá em Denver. Tanto ele quanto o George Paton queriam que o Drew Lock fosse o titular, né, na semana 1, e o Vic Fangio e o Pat Shurmur queriam que fosse o Ted Bridgewater. Tá? Então, quando eles contrariam a vontade dos chefes, né, é bom que o resultado venha, e é bom que ele venha rápido. Por isso que eu mencionei os 3 primeiros jogos da temporada. A gente vai falar mais, obviamente, aqui no canal, aqui nos nossos podcasts, sobre a tabela do Denver Broncos, mas esses 3 jogos são muito importantes para o futuro do Vic Fangio, do Ted Bridgewater também, mas do Vic Fangio. E por que não do George Paton? Porque o George Paton tem 6 anos de contrato. Tá? Ele está garantido. Ele pegou esse time, fez ali algumas alterações, contratou alguns jogadores, fez um draft muito bom, mas ele não tem culpa de nada se esse time implodir. Tá? E eu confesso que é bem baixa a chance desse time implodir, mas também é muito difícil que esse time supere as expectativas. Né? Muita gente trata esse time de Denver como um time muito competitivo, um time
que tem uma defesa muito boa, mas limita-se a isso. Tá? É um time que vai ter ali suas 9, entre 10 e 8 vitórias. Né? Lembrando que nesse ano a gente vai ter uma temporada de 17 jogos. Então, para você ir para os playoffs, eu imagino que um recorde de 10-7 talvez seja o mínimo. Tá? E talvez esse seja o teto desse time dos Broncos. A menos que a defesa jogue muito bem, como foi em 2015, mas não dá pra gente tratar a exceção como regra. Tá? E só para finalizar esse vídeo, eu queria falar um pouquinho sobre o Drew Lock, porque eu vi muita gente na internet, no WhatsApp, no Twitter, falando que o Drew Lock ele sempre foi bust, ele sempre foi um jogador que nunca teria futuro na liga. Vamos lá, primeiro para o jogador ser bust, ele tem que ser uma escolha de primeira rodada, e provavelmente uma escolha de primeira rodada alta. Tá? O Drew Lock foi uma escolha de segunda rodada. E aí muita gente vai falar, então tudo bem, se ele é uma escolha de segunda rodada, então não foi feito um investimento nele. Eu discordo, porque assim, o Drew Lock ele foi draftado em 2019 e a gente está em 2021. Então de lá para cá foram feitos investimentos, por mais que não tenham sido exatamente diretamente para ele, mas o fato de ter um quarterback jovem, o fato de ter um quarterback que dava uma perspectiva de futuro, fez com que o general manager na época, o John Elway e o George Payton fizessem movimentações, tá, para poder municiar esse quarterback jovem. E o fato dos Broncos não terem selecionado um quarterback na 9 no draft, vocês viram aqui a minha reação no canal, que eu fiquei bem frustrado, para mim, na época, dizia claramente que era um voto de confiança para o Drew Lock. E não aconteceu. Isso não aconteceu. Tá? Na primeira chance que ele teve, com o elenco saudável, uma off-season completa, com, em tese não, né? O seu segundo ano com o Pat Sherman de coordenador ofensivo, seria o ano para ele, no mínimo, mostrar seu valor e ter números melhores do que ele teve no ano passado. Até porque piores ia ser difícil. Mas realmente eu acho muito estranho tudo isso. Eu acho que é uma gerência de elenco, principalmente, não de elenco, mas com a posição principal do esporte, talvez a posição mais importante dos esportes coletivos que existe. Eu acho que foi feita uma má administração. Se o Drew Lock nunca foi o cara, se ele nunca foi. Se ele nunca esteve pau a pau com o Teddy Bridgewater na disputa, e se o Vic Fangio já tinha decidido que o Teddy Bridgewater seria o titular, independente do que acontecesse na pré-temporada, eu acho que, no mínimo, valeria a pena arriscar com um quarterback de primeira rodada, porque se o Teddy Bridgewater fosse bem esse ano, ótimo, perfeito, beleza, faz um contrato com ele e tal, e mantém o seu calor de primeira rodada. Mas se ele não for, você draftou um calor de primeira rodada que sentou no banco para ele. Entende? Que fosse o Justin Fields, que fosse o Mac Jones, tá? E então tudo isso é muito estranho para mim. Eu acho que não o fato do Drew Lock ter perdido essa disputa, isso claro, isso assim, para muita gente que queria ver o Drew Lock, né, esse ano foi um pouco frustrante, mas eu acho que pensando no big picture, né, como eles gostam de dizer, eu acho que se você olhar em perspectiva, o Denver Broncos vai entrar no purgatório de quarterbacks, né, que é aquele triste momento das franquias da NFL que você não consegue pegar um quarterback alto no draft porque você tem um time bom ou um time muito bom para ficar lá no top 5, no top 10 que seja, e você não consegue ter um time suficientemente bom para ganhar jogos de playoffs, ir pro Super Bowl, e você fica ali naquele marasmo, na mediocridade. Essa é a palavra que eu queria terminar esse vídeo, mediocridade. E infelizmente eu acho que esse é o caminho do Denver Broncos aqui pra frente. Pode ser que eu esteja errado, pode ser, acontece, ninguém é dono da verdade. Eu espero que eu esteja errado, inclusive, mas eu não consigo ver esse time sendo próspero para um futuro recente, pelo menos. É claro que isso tudo pode mudar, pode ser que no ano que vem a gente troque pelo Aaron Rodgers, pode ser que aconteça, mas a gente não tem como saber. E a perspectiva do futuro do Denver Broncos, infelizmente, é essa. É isso. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, ajuda bastante a gente na divulgação do canal. Não esquece de se inscrever, divulgar para seus amigos, falar que tem um canal lá no YouTube que fala bastante sobre Denver Broncos. A gente tem live praticamente toda semana, agora que vai começar a temporada com certeza toda semana. Vamos fazer uma live, inclusive, domingo, para poder fechar a pré-temporada, né? Eu e o meu parceiro Pedro Luiz do Broncast. E a gente vai falar também sobre os cortes esperados, quem a gente acha que vai rodar, quem a gente acha que vai ficar pro elenco de 53 que fecha na terça-feira. E é isso. Se você puder ajudar a gente aí nessa caminhada que vai ser 2021, porque vai ser um ano complicado da gente acompanhar,
vai ajudar bastante, beleza? Valeu, pessoal. Um abraço.